Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre essa relação diagnóstico, tratamento e cura. Olha, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Praticamente todos os tumores são curáveis desde que o diagnóstico seja precoce. Muitas vezes nós temos que fazer uma busca ativa, até antes dos primeiros sintomas. Então eu diria, por exemplo, a própria câncer de mama, a mamografia é extremamente importante, né? As mulheres acima de 40 anos, elas têm que procurar o seu médico e estabelecer com ele qual seria a frequência. Tem umas mulheres que podem fazer intervalos menores, outras maiores, né? Algumas mulheres têm que fazer até antes dos 40 anos. O Papa Nicolau deve ser feito tão logo a mulher inicia a sua vida sexualmente ativa, né? Os homens, apesar da polêmica, mas a grande maioria ainda, dependendo de fatores individuais, nós recomendamos o toque retal e a dosagem de PSA, né? As pessoas têm que se autoexaminar. A pessoa acha que autoexame é só de mama, não. As pessoas têm que prestar atenção na sua pele, pintas que estão crescendo, pintas que estão esquisitas, que estão sangrando, qualquer ferimento que não cicatriza, né? As pessoas têm que prestar atenção no seu pescoço, qualquer nódulo, caroço, íngua, prestar atenção na boca, inclusive, né? Alguns cânceres de boca se manifestam com manchas brancacentas. Então as pessoas têm que se autoexaminar. E qualquer coisa, Sérgio, o câncer não tem um sintoma próprio dele. Os sintomas de câncer se confundem com doenças benignas. Então, qualquer rouquidão prolongada, qualquer dor de estômago prolongada, qualquer constipação intestinal esquisita que não estava antes, qualquer dor estranha, dor de cabeça, dor no corpo, dor nos ossos, né? Então, isso tudo leva a pessoa ao médico e o médico, então, vai fazer o diagnóstico correto. Doutor, pessoal aqui, eu estou tremendo aqui com tantas perguntas chegando, dúvidas, né, das pessoas. Tem uma aqui da Cássia Monique, lá de Guaraciaba do Norte, no Ceará, querendo saber. Eu gostaria de saber se nódulos no peito formado de líquido pode gerar câncer. Eu tenho vários e são líquidos, tenho 30 anos e minha tia por parte de mãe teve câncer com 32 anos e agora minha avó paterna está com câncer. Quando eu estava amamentando há 7 anos atrás, tive displasia. Olha, ela tem um histórico familiar, então ela é uma pessoa que tem que ir regularmente ao seu ginecologista. Que é essa pesquisa ativa que o senhor falou ali, né? Exatamente. Agora, em geral, ela tem cistos. Nódulo que tem líquido, geralmente os cistos são benignos e fazem parte de uma doença chamada mastopatia fibrocística, que é uma doença benigna. Agora, pelo histórico familiar que ela tem, ela é uma mulher que tem que ser melhor acompanhada, eventualmente até fazendo o ultrassom e mais para frente, né, ela é muito nova, mas fazer a mamografia com alguma regularidade maior. Mas esses cistos que ela queixa, pelo que eu estou entendendo, trata-se de uma doença benigna. Tem uma pergunta aqui, queria saber, perguntando, tem muitos médicos que falam que o câncer ele não dói. Isso é fato, não é? É porque fato. Ela disse que no caso dela, câncer de mama, ela sentiu muita dor. E o câncer muito agressivo que ela tem 34 anos, mas não fuma, não bebe, não tem esse tipo de hábito. O câncer, nas suas fases mais iniciais, geralmente ele não dói. Para ele chegar a doer, ele provavelmente está numa fase um pouco mais avançada, ou eventualmente o paciente já tem metástases, por exemplo, nos ossos, etc. Mas, por exemplo, câncer de próstata, por exemplo, normalmente ele não dói, eventualmente ele dá alguma dificuldade urinária. Mas se o paciente tem câncer de próstata e já tem dor, por exemplo, nos ossos, isso significa que ele já provavelmente tem metástases nos ossos. Então a gente não pode esperar a dor para dar o diagnóstico de câncer. Doutor André, chega uma pergunta aqui do João Paulo, lá de Milagres, Ceará, e ele pergunta se herpes pode causar o câncer. Não. O vírus que está realmente ligado a câncer é o HPV, né? Não o herpes. Existia no passado alguma tendência de correlacionar com câncer de colo de útero, etc., alguns outros tipos de câncer, mas os estudos não confirmaram nessa direção. Tem uma outra pergunta aqui que chegou. O pai dela, ele teve um câncer na cabeça. E o que ela deve se preocupar com relação a isso para a vida dela também? Olha, um caso isolado, principalmente se o câncer ocorre depois dos 50 anos, a princípio, nada. Você tem que ter mais de um parente. Um só pode ser obra do acaso, né? Pode ser um caso que nós chamamos de esporádico. O que chama atenção é mais de um familiar
mais de um parente, e geralmente tumores abaixo de 50 anos. Isso é a chave para se imaginar que a pessoa possa eventualmente ter um câncer hereditário ou ter uma predisposição. Mas um caso isolado, não. Hoje, né, quando se estabelece o Dia Mundial aí de Prevenção ao Câncer, eu ouvi um dado que nos assusta muito e queria saber se pode ser mudado. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista um pouco mais cedo e o especialista disse que nesta projeção, dentro de uma década aí, talvez, o câncer pode ser a maior causa de morte, superando até as das doenças cardíacas? Sim. Hoje, o número 1 em doenças, em mortes, são as doenças cardiovasculares. Mas a mortalidade por doenças cardiovasculares está sendo reduzida. Então, por causa de prevenção, tratamento, conhecimento. Por melhor acesso por exemplo, UTIs, né? Hoje nós temos, por exemplo, um tratamento agudo para infarto, né? Para pessoas que infartaram. Você usa um trombolítico, por exemplo, isso mudou radicalmente a história natural da mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Nós temos as UTIs, que são extremamente bem equipadas, e também todo um rol de medicamentos, medidas preventivas, etc. Então, essa é a projeção. As doenças, a mortalidade por doenças cardiovasculares vai cair e a de câncer vai continuar crescendo. Então, vai chegar um ponto que vai haver uma inversão. Exatamente. Uma pergunta, doutor. Fala pra gente sobre o acometimento de câncer hoje também em crianças. Tem aumentado? Olha, tem aumentado como todo câncer. O câncer ele tem aumentado em todas as faixas etárias, né? Então, os maus hábitos de vida também estão ocorrendo nas atingindo crianças. as crianças. Exatamente. Então, assim, a gente vê, por exemplo, pela qualidade, por exemplo, da merenda que as crianças se alimentam, né? Cadê a fruta, cadê o suco natural, né? Então muitas vezes é refrigerante, muitas vezes é batata frita, aquelas coisas. Exatamente, coisas engorduradas. Então, assim, esses bons hábitos de vida, eles têm que começar quase que intraútero, né? Então, sem dúvida, essa má qualidade de vida que nós temos, principalmente da alimentação. Hoje nós temos crianças obesas. Muitas. E a incidência de obesidade infantil está aumentando. Isso acaba refletindo também no aumento do câncer infantil. Doutor, o senhor falou a respeito aí do tratamento, por exemplo, das doenças cardiovasculares. Está tudo aumentando, remédios que são mais eficazes, os equipamentos hospitalares. E sobre o câncer? O que há de evolução, por exemplo, no tratamento? O que está vindo aí de novidade? Células-tronco, enfim, o que tem aí de novidade para o tratamento? Pois é, esse é um problema. O tratamento do câncer está avançando rapidamente. E o desenvolvimento que nós tivemos nos últimos 20 anos, ele foi absurdamente importante, tanto é que nós estamos conseguindo reduzir a mortalidade de vários tipos de câncer. Então, hoje nós temos drogas muito modernas, chamadas alvo-moleculares, que agem especificamente naquela mutação. Hoje o câncer é uma doença personalizada, para cada tumor, a gente tem que estabelecer um perfil genético molecular e, através desse perfil, cada paciente, cada tumor vai ter um tratamento específico, né? Nós temos agora, foi assunto da semana passada, essa semana, o Brasil finalmente aprovou a sua primeira droga imunoterápica de última geração. Então, essas drogas, iguais a essa que vai ser comercializada no Brasil, já existem pelo menos 6 ou 7 já prontas para uso, ou algumas já até comercialmente disponíveis fora do Brasil. Essas drogas estão revolucionando o tratamento do câncer, Serginho, porque essas drogas estão ensinando o próprio organismo, a própria defesa imunológica do organismo, a expulsar células cancerosas. Na realidade, quando o câncer se desenvolve, a gente acha que a célula cancerosa é burra, mas ela é muito inteligente. Quando ela chega dentro do corpo, ela desliga o sistema imunológico. Ela faz com que o sistema imunológico não as reconheça mais. Eu uso didaticamente, né, uma figura teórica seguinte: o ladrão chega na sua casa à noite, ele vai e desliga a chave geral. E ele entra lá dentro, você não consegue visualizá-lo, não consegue vê-lo. E ele vai lá, rouba e vai embora. Então, essas drogas, o que elas fazem? Elas ligam de novo. Elas fazem com que o sistema imunológico volte a reconhecer aquela célula. E essas drogas estão se mostrando extremamente eficientes em câncer de pulmão, em câncer de pele, em câncer de rim. E a gente acredita que elas, mais as demais, a gente vai experimentar nos próximos 30 anos, 20 anos, um boom enorme no sentido de melhorar a sobrevida e até a cura do câncer.
qual que é o problema? Que nós não conseguimos mais trazer essa alta tecnologia para todas as pessoas. Então, hoje não é acessível a todo mundo. Não é acessível a todo mundo. Então, hoje, essa alta tecnologia, infelizmente, a gente consegue oferecer, por exemplo, no SUS. Há uma disparidade muito grande entre a medicina de ponta e a medicina que é oferecida. Até por questões de limitação de recursos, etc. Mas eu costumo dizer que quando eu comecei a minha carreira profissional, a oncologia que era feita no SUS era exatamente a mesma que era feita nas clínicas privadas. E hoje a discrepância é enorme. Então, esse é um outro problema. A gente vai precisar de enfrentar esse problema até político, econômico, etc. Quem vai financiar o tratamento do câncer? Quer dizer, quais são as outras fontes de recursos? Porque os recursos atuais, eles são insuficientes. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.